Evangelho de Mateus, capítulo 4, e o versículo que nós vamos ler a princípio é o versículo 1. Encontrou aí? Encontrou, Ed Carlos? Pronto. Diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. É isso mesmo que está escrito aí? Amém? Coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Vamos orar ao Senhor e vamos pedir ao Senhor nessa manhã a revelação dessa palavra através do Espírito Santo de Deus. Senhor, a tua palavra, meu Deus, foi lida. Ela vai ser ministrada agora ao teu povo. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira e fala, meu Pai, de uma forma poderosa, no nome de Jesus. E que assim seja. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Bem forte, bem forte. Amém. Toma o teu assento aí. Olha, essas duas palavras, em toda a Bíblia você vai ler elas. Porque não existe Bíblia sem o deserto e sem o diabo. Não adianta a pessoa achar ou ter a ilusão de que ela nunca vai enfrentar um momento difícil. Não adianta a pessoa achar que o diabo, ele vai deixar de ser o diabo, que ele vai deixar de perseguir a pessoa, deixar de tentar a pessoa. Não, o diabo é sempre o diabo e ele sempre vai existir. Mas ele vai ser lançado no lago de fogo. Mas por enquanto ele ainda está solto por aí, vamos dizer assim. Então ele tentou o próprio Jesus Cristo. E onde? No deserto. Então a palavra deserto, meu amigo, você vai encontrar também em toda a Bíblia. E é sobre esse assunto que nós vamos tratar nessa manhã, sobre o deserto. Mas, por exemplo, aqui no capítulo 4 aqui que a gente leu, no versículo 1, diz: para ser tentado pelo diabo. O diabo, amados, nesse texto aqui é o diabolos, uma palavra grega que significa caluniador. O que também? O diabolos, aquele que levanta uma pessoa contra outra. Exatamente isso é a tradução do nome dele. Aquele que faz uma pessoa ser contra a outra. Aquele que faz uma pessoa brigar com a outra. Pronto, essa aí é a palavra, tá bom? Vamos até o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é o próximo livro. Nós vamos ver aqui o mesmo episódio, mas você vai ver que o Marcos, ele vai usar outro nome aqui. Evangelho de Marcos 1, a partir do versículo 12. Quem encontrou, diga amém. Diz assim, ó: e logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por quem? Por Satanás. O texto lá do Evangelho de Mateus dizia que ele foi tentado por quem? E agora o Marcos diz que ele foi tentado por Satanás. Pastor, ele foi tentado duas vezes? Ou Satanás e o diabo é a mesma criatura? É a mesma criatura. Só que essa palavra aqui, Satanás, já é uma palavra hebraica que significa acusador, adversário. Então, Evangelho de Mateus, ele usou uma palavra grega, chamou ele de diabo, aquela criatura que foi tentar o Senhor. E Marcos vai usar uma palavra hebraica que significa Satã, Satanás, o adversário, o acusador. Mas ele diz aqui no versículo 12, ó: e logo o Espírito, com E maiúsculo, que é o Espírito Santo, o impeliu para o deserto. Então, o deserto já faz parte da nossa vida. O deserto faz parte da nossa constituição. Como assim, pastor? A vida, ela é cheia de aprendizados.
O ser humano, ele parece que ele aprende mais no deserto. E o que é que simboliza o deserto? O deserto significa um momento difícil, uma enfermidade, ou um desemprego, algo que a pessoa está vivendo. Pastor, estou vivendo um deserto, estou vivendo um momento difícil. É no momento difícil que você mais aprende. Aprende a respeitar os outros, aprende a respeitar você mesmo, a tua saúde. Porque já imaginou se não fosse o deserto? Será que você estaria hoje na casa do Senhor? Não foi o deserto que nos trouxe para a casa do Senhor? Foi um momento difícil. Porque se tivesse tudo bem, ah, pastor, eu não estaria na igreja. Eu também. Ninguém estaria na igreja. Porque a igreja, ela é feita de pessoas que passam por um momento difícil e vão procurar uma ajuda. Qualquer pessoa que vem para a igreja, 99% é aquela pessoa que está precisando de ajuda, porque está passando por um deserto. Mas o deserto tem o lado positivo? Tem o lado positivo, é o que nós vamos ver nessa manhã. Porque o próprio Jesus teve que passar pelo deserto. Vamos ver aqui então. Procure agora no Antigo Testamento o livro de Deuteronômio. O povo de Deus, na sua história bíblica, ele passou pelo deserto? Pastor, só o que fala de deserto na Bíblia. Pois é, meu amigo, se você quer ler sobre deserto, é só você ler a Bíblia. Mesmo porque aqueles países daquela parte do mundo é cheio de desertos, de montanhas. Vamos ver aqui. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Deuteronômio 8. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Quando você encontrar, diga amém. Diz assim, ó: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou. Aonde? Olha para mim aqui. Por que será que o Moisés, sendo usado pelo Senhor, pede para que o povo se lembre do que eles passaram no deserto? Por quê? Isso faz bem? Você lembrar do teu sofrimento? Será que isso faz bem? É para você não se exaltar, para você saber que você tem um limite. Todos nós temos um limite. Deus só existe um, o homem não é Deus. Então qualquer pessoa, ela tem que lembrar do que ela passou, para saber o que ela passou, quem foi que ajudou ela também. Pastor, que me ajudou foi o fulano, foi o cicrano, foi o beltrano. Poucos, amados. É no deserto que você vai conhecer quem é que está realmente do seu lado. E principalmente Deus. Deus que usou aquelas pessoas para ajudar você. Ele não virou as costas para você quando você mais precisou. É isso que o Moisés está dizendo. Vamos continuar aqui. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos. Para quê? Para te humilhar, para te tentar e para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Por que eles foram tentados? Para se humilharem diante de Deus,
para serem tentados e saber se eles iriam guardar os mandamentos do Senhor ou não iriam. E muitos, morreram no deserto. A grande maioria daquele povo que saiu do Egito, pessoas de 20 anos a mais, os únicos que entraram na terra prometida foram Josué e o Calebe. Milhares morreram. Olha o que eu estou falando aqui, é o que a Bíblia diz. De todas aquelas pessoas que saíram do Egito, milhares de homens, mulheres, os únicos que entraram na terra prometida, irmãos, o Josué e o Calebe. Nem o Moisés entrou. Nem o Moisés, nem o Arão, nem a Miriam. Haviam ali muitos heróis que ajudaram o Moisés, mas eles morreram no deserto, porque não suportaram as dores. Foram tentados, e no momento das tentações, eles sucumbiram. Vamos continuar aqui. Versículo 3. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, viverá o homem. Mas olha aqui, nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. O que ele está dizendo? Mesmo assim, Deus, Ele guardou você. Você teve fome, você foi humilhado, você teve que comer o maná. O que era o maná? Era algo que eles tinham que colher todo dia, e não poderia guardar para o outro dia. Para quê? A sua confiança teria que ser no Senhor. Aquela provisão só serviria para aquele dia. Não dava para guardar para o outro dia, não. Se guardasse, virava bicho. Então, o maná significa exatamente isso, amados. É quando você não tem como se sustentar. Aí Deus manda o maná. Aí você fica esperando pelas misericórdias do Senhor. Mas o que ele diz? Mesmo assim, não faltou. Lembra da pandemia? O que foi sustentou as pessoas? Pastor, não faltou para mim na pandemia. Pois é. E você não está aqui? Ninguém poderia nem sair de casa. Você não morreu de fome, você está aqui. Porque o Senhor, Ele te sustentou. É o que Ele está dizendo aqui, no deserto. Mas, o que Ele diz? Mas será que você não aprendeu nada? Olha para mim aqui. O deserto é um lugar de aprendizagem ou não? Ou você aprende ou você é burro. Pelo amor de Deus. Se você não aprender no deserto, meu amigo, não sei como é que você vai aprender. É isso que ele está dizendo aqui. Vamos lá. E o versículo agora, 5. Confessa, pois, no teu coração, que como o homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor, teu Deus. Ele está comparando aqui que Deus, Ele está provando você, como um pai, Ele prova o filho. Vamos para o versículo 11, que é muito forte também. Ele diz, ainda no capítulo 8 de Deuteronômio, versículo 11 agora. Ele diz, guarda-te, para que não te esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para que porventura, havendo tu comido, e estando farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens,
se não eleve o teu coração, olha aí, ó, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto, de quê, ó? De serpentes ardentes, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha do Seixal, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, e para no teu fim, o que acontece aí? Te fazer bem. É forte ou não? Diga graças a Deus por isso. Para te fazer bem. Não foi para te fazer mal. Não foi para você morrer. Não foi para você se desviar. Não foi para você abandonar o Senhor. Foi para te fazer bem. Foi para te fortalecer. Foi para que você conhecesse ao Senhor. Lembra do Jó? Mas quando terminou aquele momento difícil, Deus deu o dobro para ele. E o que foi que ele falou para o Senhor? Deus, eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço mesmo, a realidade. Amados, e o deserto, ele tem que te fazer bem, para você crescer espiritualmente, para você crescer como pessoa, para você valorizar a tua vida, valorizar a tua família. Porque no deserto, quem é que vai ajudar a pessoa se não for a família? Está entendendo? São coisas que quando está tudo bem, irmãos, a pessoa não valoriza. Não valoriza a família. Não valoriza, mas o que é realmente importante. Mas é no deserto que você aprende. Então, eles teriam que passar, e passaram, por aquele momento difícil, para que eles crescessem, mas, como eu falei para você, a grande maioria sucumbiu. Muitos morrem, amados, muitos desistem, é no deserto, mas você está aqui, graças a Deus, diga amém. Você é um remanescente, você sobreviveu, porque eu pergunto para você, quantas pessoas abandonaram o Senhor no momento da pandemia e não regressaram mais? Se acomodaram. Por quê? Ouvia o culto em casa. Era uma live. Mas aquilo ali era temporário. Para quê? Para você ver a importância que tinha a igreja. Ah, eu quero ir para a igreja. Mas você não poderia vir. Mas já imaginou? Uma pessoa agora lá no Hospital Geral, ou no Hospital São José, ela pode querer vir para a igreja, mas não pode vir, porque está doente. A gente deixa de valorizar as coisas, irmãos. Você está na casa do Senhor, você ouvir a palavra com paz, aí a pessoa sai da igreja, aí só vai ver isso aí quando perde tudo. Procura aí, carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Então não seja bobo. O deserto, amados, é para você aprender a ser um homem, a ser uma mulher de Deus. Talvez hoje você diga, pastor, eu nem saí do deserto ainda, pastor, eu continuo no deserto. O deserto de dia é um sol escaldante, que a pessoa tem alucinação. Ela procura um oásis. O que é um oásis? É um lugar que tenha água, que ela possa descansar, que tenha pelo menos uma palmeira para ela ficar embaixo, porque no deserto não tem onde você descansar. Agora à noite o frio é intenso. Vamos lá. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8 e o versículo 28. Amém? O que ele diz? Se você quiser grifar, grife aí na tua Bíblia. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o quê?
É para o mal ou para o bem? Para o bem, ó. Daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu nome. Diga graças a Deus por isso. Então o deserto é para o mal ou é para o bem? Para o teu bem. Porque senão você ainda estava no mundo, irmãos. Você já tinha morrido. Quantas pessoas já morreram? Ou estão nos hospitais, como eu falei, ou estão jogadas em um presídio. Mas você está aqui porque o Senhor escolheu você, mas também porque você pagou o preço. Não adianta Deus escolher alguém e aquela pessoa não se esforça, não paga o preço. Tem que pagar o preço, irmãos, tem que pagar o preço. É dessa forma que Deus fez, é dessa forma que Deus quer, e acabou. Não adianta reclamar. Você quer a bênção de Deus? Você quer que Deus ele mude a tua vida? Tem que pagar o preço, não existe outra alternativa. O que ele diz? Que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Pronto. É o momento que você mais busca a Deus. Você pode usar o deserto de uma forma positiva. Você busca mais a Deus, você lê mais a palavra, você escuta mais louvores, ora mais. Porque, meu amigo, você quer sair do deserto, ou você não quer? Porque tem gente que, presta atenção isso aqui, tem gente que se acostuma com o deserto. Não é assim, irmã? Ah, pastor, a situação está ruim, mas eu não quero nem mexer com isso aqui não, que pode piorar. Não, irmãos, a Bíblia não fala nenhuma vez para você morar em deserto, não. Deus não chamou ninguém para morar em deserto, não. Deserto, o que a Bíblia fala aqui, e fala muito, como eu falei para você, desde o início da Bíblia. Mas se tem uma coisa que a Bíblia fala, é do diabo, é de Satanás e do deserto. Fala. Mas não diz nenhuma vez para a pessoa se acomodar, não. Para a pessoa querer morar no deserto, não. Deserto não é lugar para ninguém morar, não. Quem mora no deserto são os chacais. Vamos ver aqui. Carta do apóstolo Tiago. Passa alguns livros aí. Já é quase no finalzinho da Bíblia ali. Pois é, então é no deserto que nós somos testados e somos também aprovados. É como uma prova, amado. Você está passando por uma prova. Não tem aquela música daquele cantor saudoso que até morreu, que ele diz assim: estou passando pela prova, dando glória a Deus. Como é o nome dele? O irmão Lázaro morreu de Covid. Mas como é que ele cantava? Estou passando pela prova, dando glória a Deus. Não é todo mundo não, viu, irmãos? Às vezes a gente canta uma música, mas se a gente for analisar bem, você passar por uma prova dando glória a Deus, meu amigo, não é para todo mundo não, viu? São poucos. Mas é isso que Deus quer, amados. Porque é no deserto onde você cresce mais. Procura aí, Tiago, capítulo 1, carta do apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz assim, ó: bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, olha aí, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Diga graças a Deus por isso. Então tem uma recompensa. Aquela pessoa que passa por essa prova, dando glória a Deus, e ela é aprovada, no final, ela vai receber a coroa, o prêmio do Senhor, que é a sua salvação. Então o próprio Senhor, ele foi levado ao deserto. Vamos voltar para o Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 4 agora. E o versículo 2. Aqui vai falar como foi que Jesus ele enfrentou a tentação no deserto. Porque, meu amigo,
Você passa 40 dias sem comer. E quem vai aparecer ali, a primeira pessoa que aparece ainda é o diabo. Pastor, pelo amor de Deus. Eu queria que aparecesse, era um anjo, pastor. Eu sei, eu também quero. Mas a realidade aqui para o Senhor, depois de 40 dias, quem apareceu foi o diabo. Mas como foi que ele enfrentou aqui, ó? Capítulo 4 e o versículo 2, ele diz, ó: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então, não há vitória, amados, sem esse trabalho da santificação. Porque esses 40 dias que ele passou ali, ele orou o próprio Jesus Cristo. Primeira coisa que ele fez, já se batizou nas águas. E tem pessoas que dizem que o batismo não é importante. O próprio Jesus se batizou. E logo que ele se batizou, já foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Mas ali ele passou 40 dias antes. Antes de ser tentado, ele passou 40 dias jejuando, orando, lendo a palavra. É tanto que ele enfrentou o diabo com a palavra de Deus. Não adianta a pessoa querer a vitória sem lutar. Não vai vencer, não. A pessoa, ela quer a vitória na sua casa, ela quer a vitória na sua família, no trabalho, para ser curada de uma enfermidade, mas ela não quer lutar. O próprio Jesus jejuou. Então a pessoa tem que fazer um sacrifício. Como foi que nós falamos aqui? Que para a pessoa vencer, ela tem que pagar o preço. Você está aqui porque você pagou o preço. Entendeu aí, Ed Carlos? Pronto, vamos ficar de pé então? Vamos aplaudir bem forte o Senhor? Pronto, feche os teus olhos aí.